Se você chegou aqui, você chegou na última etapa do nosso plano de sucessão, que é a parte de monitoramento e avaliação. O que a gente acontece aqui? Se uma vez construída toda essa jornada do plano, o que a gente precisa é fazer um monitoramento e acompanhamento dessas etapas e entender se aquilo que a gente pensou lá no começo, se aquela escrita que a gente fez como nosso objetivo, como nossa jornada, ela está sendo atendida e ela está sendo cumprida. E se há dentro desse processo alguma etapa que a gente possa pensar em melhoria. Como a gente fala de monitoramento, a gente tem alguns pontos que vão ser importantes. A evolução das pessoas. A gente consegue, e aí um questionamento, nós temos que ter ferramentas de avaliação para que a gente possa entender, essas pessoas estão evoluindo dentro do processo? Quer dizer, estamos sendo capazes de observar uma evolução na competência técnica, uma evolução na produtividade, produzir avaliações de 360 onde a gente tenha bons resultados. Mas além do que assistir, é se entender se a clínica, quanto negócio, consegue ser um ator presente na formação e na evolução dessas componentes aqui. E isso é um critério de monitoramento. Nós temos que observar constantemente se isso está ocorrendo ou não. Tá? A exemplo, nesse processo de monitoramento, por mais que você estabeleça, por exemplo, reuniões constantes de avaliação de estudos de caso, mas se essas reuniões começam a não acontecer, começam a não ter participação massiva das pessoas, se esses treinamentos começam a falhar, significa que muitas das vezes no monitoramento a gente não está sendo capaz de transmitir e atender as necessidades que são necessárias. E aí é necessário a gente se impor e colocar de uma forma que a gente traga as pessoas para esse ambiente. Esse é um item importante. Segundo, qual é o grau de confiança dos demais não participantes desse processo no processo? O quanto as pessoas olham para isso e acreditam que aquelas novas pessoas que estão sendo formadas vão ser capazes de serem os líderes e conduzir a clínica numa nova jornada. Esse grau de confiança ele também deve ser monitorado, porque se a gente começa a ter um processo onde as pessoas que estão evoluindo, eles não patinam ou não geram esse quesito, e a gente tem um grupo que possa ser maior representativo, mas que não esteja completamente alinhado com essa jornada, a parte remanescente da equipe pode olhar para isso e não se sentir segura. E aí a gente tem que observar como é que tudo isso aqui funciona e conversa em relação a isso. Então, esse monitoramento dessa jornada da parte não participante do plano de sucessão e o grau de confiança que essas pessoas terão em relação a essa jornada também é válido. Tá? E por fim, o que a gente tem é os indicadores. Qual é a performance que nós estamos conseguindo? A gente está conseguindo evoluir? Nós estamos conseguindo transmitir e passar isso adiante? Nós tivemos o caso de uma clínica onde inicialmente o profissional que exercia a atividade nela produzia 70% do faturamento da clínica. Né? Em 2, 3 anos a gente conseguiu com que o faturamento dobrasse e o percentual desse sócio fundador, desse profissional fundador, fosse reduzido a 10%. A opção da redução dele do faturamento era muito por uma jornada de vida, por uma jornada de momento em que ele se encontrava. Né? E o aumento, o incremento da produtividade, do faturamento, se deu pela entrada dessas novas pessoas que abraçaram e produziram mais. Então, esse quesito, ele é um quesito muito importante. E aqui a gente está trazendo um indicador. É um indicador que a gente quer? Foi o objetivo? Então a gente está no caminho certo. A gente está conseguindo que esse fundador, no final do seu momento, ele consiga reduzir sua produtividade e para que a gente tenha outros profissionais que evoluam dentro dessa jornada e façam parte. E ocupem esse espaço que vai ser agora deles para até que outras pessoas venham. Então, o acompanhamento e o monitoramento desse tipo de indicador, ele é extremamente válido e é extremamente importante para isso. Tá? Concluída essa parte do monitoramento, e que muitas das vezes ela é mais objetiva, a gente tem um processo de avaliação, que estamos respondendo as perguntas que a gente se fez ou os objetivos que a gente traçou para nós? Se a gente inverter essa lógica lá na frente, quer dizer, qual é o grande objetivo que eu tenho num determinado futuro e eu estou plantando aquilo que eu quero colher lá na frente? Esse desenho ele é um desenho importante e essa resposta
a essa pergunta. Em caso positivo, significa que a nossa avaliação ela está no caminho, mas caso ela não seja, a gente precisa reformular todo esse plano para que ele aconteça. Bom, se você chegou até aqui, você aprendeu a olhar e a estruturar todo um plano de sucessão. Espero que eu possa ter contribuído para vocês nessa jornada e trazido muito mais insights. Agora é sempre colocar em prática para que você obtenha sucesso e conquiste todos os benefícios de um plano de sucessão.